Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o Dr. Charles Bordalo. Ele é advogado, pré-candidato à presidência do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amapá. Comigo na entrevista, Josiel Alcolumbre. Eu quero contar com a sua participação aqui acompanhando a nossa conversa, as nossas argumentações. A gente volta já. Muito bem, de volta agora sim, conversar com o Dr. Charles Bordalo. Dr. Charles, um prazer muito grande em recebê-lo aqui para a gente argumentar e procurar explicar aí para esse mundo do direito, principalmente, a intenção que tem o Charles na qualidade de presidente ou de pretensão a presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Amapá. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso. Boa noite aos telespectadores. Quero também dizer que é uma honra poder estar aqui e trocar ideias com vocês. Pois é, nós estamos nessa fase aí preparatória para a eleição da OAB, uma eleição que se aproxima. Até 15 de setembro tem que estar divulgado o edital ainda não foi baixado pela OAB, mas os prazos estão definidos no próprio regulamento geral da Ordem dos Advogados do Brasil. E qual é a plataforma, qual é o objetivo que se teria aí para essa disputa da presidência da OAB Amapá? A plataforma, eu acho que mais importante e mais adequada para se disputar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, antes de tudo, seria trabalhar a união dos advogados, no sentido de que todos possam se congregar e automaticamente fazer um grande corpo para que a OAB fique realmente fortalecida nesse âmbito aí e possa atuar em prol da classe. Esse seria o ponto primordial. E como o senhor pretende fazer isso? Porque a gente consegue falar em união, em participação, em congregamento, e como é que o presidente Charles pretende fazer essa união dentro da OAB do Amapá? José, eu tenho uma certa facilidade de lidar com os colegas advogados e advogadas, no sentido de que eu não tenho nenhum problema de qualquer ordem para com a classe, para com os nossos colegas. E através dessa possibilidade é que eu pretendo buscar, digamos, essa união, esse congraçamento com objetivos que são objetivos não somente meu, mas também objetivos dos advogados, para que a OAB consiga realmente ser redemocratizada, a OAB seja de fato uma entidade que busque lutar pelos interesses dos advogados e também para que as prerrogativas dos advogados sejam, digamos assim, observadas por um Estado que a gente chama de Estado invisível ou por uma mão invisível. Esse é um grande trabalho que deve ser feito. Quando você tem um pensamento, não é, de uma classe voltada para um determinado objetivo, e eu acredito firmemente que os advogados, eles querem isso, eles querem essa união, eles querem essa luta pelos seus direitos, eles querem ser respeitados, eles querem trabalhar com dignidade. Eu acredito que dá para você reunir essas pessoas, dá para você unir essas pessoas, porque, como eu falei ainda há pouco, os objetivos, eles tendem a estreitar os laços não somente de amizade, mas os laços que envolvem questões profissionais. E essas questões profissionais, elas estão aí latentes para serem resolvidas, e elas só serão resolvidas quando a classe realmente se unir e trabalhar pela ordem e a ordem trabalhar pela classe. Agora, como é que você vai explicar para o advogado que está com menos de 5 anos na OAB e com a carteira de 5 anos de efetivo exercício da profissão, e vai ter obrigação de votar e não vai poder ser votado para nenhum dos muitos cargos, quase 50 cargos, que vão ser eleitos agora no mês de novembro?
Como é que você vai explicar para esse eleitor que ele tem que votar, é obrigado a votar, mas não pode ser votado? É o exercício da democracia. Trata-se de um eleitor que está, digamos assim, ingressando nos quadros da OAB e ele tem uma grande contribuição para dar para a casa. Votando? Para a ordem. Só votando? Não, votando, mas também externando os seus pontos de vista, as suas dificuldades, o que ele pretende para a classe, para que realmente essas questões possam ser discutidas e alinhadas em um grande projeto, que é um projeto em prol dos advogados e das advogadas do Estado do Amapá. Quer dizer que tu entende que é justo o advogado com menos de 5 anos não votar, apesar de não depender das regras locais, não é regra nacional essa? Olha, por mim todos iriam votar. Se nós estamos tratando de uma questão de democracia e se você está oportunizando a participação de todos como eleitor, por que não, o jovem advogado, aquele que tem menos de 5 anos de OAB, não poder votar? Se fosse por mim, dependesse de mim, todos votariam, inclusive aqueles que não estão com as suas anuidades em dia. Dada essa questão que sempre ocorre, de advogados que estão inadimplentes e às vezes são, digamos assim, cooptados ou até mesmo interpelados no sentido de que alguém pague as suas anuidades e de repente, em um exercício que não é um exercício democrático, legítimo e ético, ele venha a votar em determinado candidato. Eu discordo. Eu acho que o advogado tem que estar em dia com as suas obrigações. Ele precisa estar em dia para exercer a advocacia. Ele precisa estar em dia com as suas anuidades. E eu acho que é correto também ele estar dentro dessa obrigatoriedade também apto a votar. Mas eu não sou advogado, estou metendo a minha colher de pedreiro aqui como um cidadão, como apenas um observador dessa situação. Mas, presidente Charles, como é que o senhor vê a questão da mulher advogada? Como é que vai ser o tratamento que o presidente Charles Bordalo vai dar e vai dispensar à mulher advogada amapaense? José, as mulheres hoje, elas representam mais de 50% dos advogados do Amapá. E as mulheres, elas precisam ter participação maciça na administração da ordem. E nós precisamos incluir nas chapas pelo menos 50% de mulheres, para que elas possam fazer parte do Conselho Seccional e também das próprias comissões. Eu entendo que a participação da mulher advogada, ela é imprescindível, até mesmo por essa questão de igualdade, de paridade. E o senhor tem criado as condições para que isso aconteça dentro da ordem, pelo menos na sua chapa, na formatação do grupo que lhe apoia? Olha, o próprio Conselho Federal, quando ele estabeleceu que nós precisamos de pelo menos 30% nesse rol de pessoas que vão compor uma administração, ele já estabelece, ele já cria essas condições. Não somente nesse sentido, mas pela própria participação das mulheres a nível nacional e também estadual. O que eu poderia fazer para atender o seu questionamento no que tange de que eu estaria fazendo para incluir essas mulheres? Mas você vai dizer que estaria fazendo para incluir a mulher na volta. Nós vamos para um rápido intervalo. Tá certo. E a gente volta. Tá certo. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Charles Bordalo, candidato a presidente da OAB Amapá, e que estava respondendo aí essa importância das mulheres. O que tem que fazer para realmente cativar a mulher ou elas procuram para compor a chapa? Olha, a mulher, em primeiro plano, tem que buscar o apoio, Cativar, sim, cativar. Convidar para vir para a administração da ordem. Convidar para vir somar nessa grande corrente para a democratização ou redemocratização, para esse trabalho em que a OAB deve fazer em prol dos direitos e prerrogativas, em prol de tudo aquilo que for bom para o advogado e para a advogada do Estado do Amapá. Eu acredito que a primeira
digamos, atitude que deve ser tomada por um pré-candidato deve ser no sentido realmente de convidar as mulheres. Mas as mulheres elas têm avançado, Rodolfo. Tem avançado. Tem avançado bastante e elas são lutadoras, são guerreiras, elas têm brigado por esse espaço. Pois é, porque é o mínimo de 30%, mas nada impede que chegue a 50%. Ou mais. Ou mais. Por que não mais? Então elas têm brigado, elas têm buscado o seu espaço e elas têm mais que isso, José, elas têm cobrado esse espaço dentro da administração, dentro do Conselho Seccional e administrativo. Pois é, hoje a regra estabelece que a comissão de eleição é uma comissão nacional, né? E esta comissão nacional, ela já estabeleceu o cumprimento do regulamento geral, que é onde define a eleição. Dentro do regulamento geral, quais os pontos assim que serão aproveitados a nível local na campanha do chat? Olha, dentro do regulamento geral, na verdade, eu ainda não tive a oportunidade de ler todo esse regulamento. Mas eu acredito que a grande, digamos agora, a grande oportunidade que deve ser dada e deve ser aproveitada é essa participação da mulher. Porque é nessa participação que se está cobrando veementemente, dia a dia, não somente pelo corpo feminino, mas também pelo corpo masculino. E como é que tu avalia hoje o comportamento dos advogados dentro dos tribunais, dentro das varas? Como é que eles são tratados? Você acha que está bem, pode melhorar? Como a OAB é importante nesse processo de desempenho e de efetividade da advocacia amapaense? Quando nós estamos falando de tratamento de advogado, eu acredito que, antes de tudo, o advogado ele precisa se fazer respeitar para ser respeitado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos prerrogativas, direitos. E esses direitos eles precisam ser observados pelas autoridades constituídas, aqueles que nos atendem no dia a dia. E eu vejo que isso não está sendo observado no grau que deveria, de acordo com a legislação pertinente. Os advogados estão sendo, em algumas situações, maltratados, desrespeitados, as suas prerrogativas não estão sendo observadas por alguns, digamos assim, por algumas pessoas, alguns servidores que compõem esse grande Estado, e que dentro dele tem um Estado invisível que você não vê, mas que de repente aparece alguém que acaba lhe destratando, não lhe dando o direito, por exemplo, de tirar um processo da secretaria quando você tem essa prerrogativa e acaba prejudicando o seu próprio cliente. Então, é preciso sim que se faça um levantamento, uma avaliação de todas essas situações para que sejam trabalhadas por um corpo. E esse corpo eu acredito que pode ser uma grande comissão de direitos e prerrogativas. Nós já temos, mas uma grande comissão com um grande quantitativo no sentido de se trabalhar para que essas prerrogativas, esses direitos sejam observados e os advogados não sejam maltratados. Doutor Charles, nós estamos numa grande discussão nacional quanto à redução da maioridade penal. Qual é a opinião do advogado e, a partir de então, pré-candidato a presidente da OAB do Amapá sobre esse respeito? Eu acredito que a questão dessa redução da maioridade penal ela não vai resolver o nosso problema. O que nós vamos fazer é encarcerar mais pessoas e abarrotar ainda mais as cadeias que estão aí, não recuperam nem ressocializam ninguém. Eu acredito que nós poderíamos trabalhar a própria lei, não é, do menor, no sentido de talvez até agravar um pouco mais as penas para que eles fiquem, pelo menos aqueles que são mais perigosos, que são, digamos assim, reincidentes na prática criminosa, fiquem mais tempo lá e possam receber um tratamento diferenciado do Estado, mas sem que nós tenhamos que diminuir, digamos, a maioridade penal para que eles sejam envolvidos e, digamos, até de certa forma, orientados de forma negativa por aqueles que são verdadeiros professores do crime que estão na penitenciária. O senhor é contra, então? Eu sou contra. É contra. Eu sou contra. Como vai fazer numa proposta da OAB para que seja transposto os muros aqui de Macapá e de Santana, para que o advogado tenha chance de atuar, por exemplo, lá no município de Calçoene, de Amapá, porque não tem os advogados lá, ele não tem nenhuma incentivação para que eles vá lá, sempre daqui que vai ter que ir lá, sempre não fazem um bom trabalho, o trabalho fica ruim porque o processo está lá.
Como é que faz? Nós temos uma grande dificuldade de acesso, principalmente em alguns municípios, como por exemplo o Oiapoque, Calçoene, e nesses municípios poucos advogados residem. Então o que é que poderia ser feito para se resolver essa problemática? Nós temos que criar atrativos para que o advogado vá residir no município, mas esses atrativos seriam de ordem administrativa, operacional. Porque o advogado, quando ele vai para o interior, ele não tem um computador. Se ele levar o notebook dele, talvez ele tenha dificuldade de uma impressão. Consulta de processo, às vezes ele não tem aquela habilidade necessária quando se trata de um advogado que não é um advogado tarimbado, digamos assim, com os serventuários da justiça. E às vezes alguns empecilhos são criados para o advogado. É como você falou, todos esses, digamos assim, essas dificuldades que são naturalmente criadas para que ele exerça com firmeza e com amplitude a advocacia. Acabam até por prejudicar o próprio cliente. Agora, como resolver isso? Como resolver? Perfeito. Bom, eu acredito que para se resolver isso daí, o advogado teria que residir no município. Mas como é que você vai obrigar uma pessoa a residir no município? O senhor falou que tinha que criar formas, incentivar ele a ir para lá. Como é que o senhor pretende fazer isso com com o presidente? Por exemplo, um escritório. Não é? Você não tem as salas de OAB que são instaladas em vários pontos, já foram instaladas da capital. Você poderia, evidentemente, nós podemos fazer isso, de instalar uma sala de OAB que possa dar, digamos assim, essa logística necessária para que o advogado possa atuar lá naquele município como visitante e até mesmo como residente, porque se ele não tiver o escritório dele, ele vai poder usufruir dessa estrutura. Esse é um dos pontos. O outro na maioria das vezes os advogados saem de Macapá para atuar esporadicamente em um ou outro processo. E não tem como ele se mudar para o município para exercitar, para cumprir esse trabalho. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai lá e volta, é automático, não tem como você mudar isso. Até porque a dificuldade é muito grande nos municípios do estado. Isso não seria, então, não estaria no plano da OAB, nem criar uma condição, lutar por uma condição para que o advogado permanecesse no município. A não ser o advogado, porque agora com a defensoria, com a promessa de ser criada a defensoria, mesmo no Amapá, então vai ser obrigatório o advogado ir para lá, o defensor, no caso. Agora, nem sempre o defensor é o suficiente para um cliente, dependendo da causa que ele comande, até a condição econômica do cliente, não é? Também não cabe ele para ser atendido pela defensoria. E lá tem o promotor, lá tem o juiz, tem o fórum, e não tem nenhuma mecânica, nenhum estudo. Porque eu estou te falando isso porque não tem um estudo. Eu não vi esse estudo e já fui atrás para que também o advogado tenha condição de permanecer lá na área. Se você for analisar a questão com mais amplitude, envolvendo o juiz, o promotor, o delegado de polícia e o próprio defensor, José, você for analisar, porque o defensor também ele é um advogado, só que é público. Né? E hoje, como nós não temos ainda não foi feito o concurso, não temos ainda o defensor de carreira, mas nós temos o advogado, que ele tanto advoga como defensor, mas também advoga no privado. Não é verdade? Então, se nós formos analisar toda essa conjuntura e todos esses protagonistas da prestação jurisdicional, nós iremos ver que eles vão para os interiores, mas eles retornam imediatamente para a capital. Por quê? Por causa da falta de atrativos dentro dos municípios. Aqui na capital, a pessoa tem um shopping para visitar, tem hospitais, o pronto-socorro para atender, enfim, é uma gama de situações que fazem com que a pessoa fique presa na capital. Apesar de não ser, digamos assim, alguns criticarem o serviço não ser de primeira qualidade, isso tudo mais. Mas que, por exemplo, o juiz, de repente, ele pode sair da comarca numa quinta-feira. Numa quinta-feira ele chega para cá, só volta na terça. Aí só volta na terça. A gente volta agora, daqui a pouquinho mais, porque a gente vai para o rápido intervalo.
Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o Charles Bordalo. Ele é pré-candidato à presidência da OAB Amapá. Mas, Charles, com relação a essa candidatura que você está abraçando, já fez as contas, como é que você acha se as chances são boas? Como é que tu avalia essa chance? Olha, nós ainda vamos começar o processo eleitoral, né? A corrida, digamos, atrás dos apoios, atrás dos votos. Eu vejo em primeiro plano como algo democrático, e assim deve ser. E todos têm o direito de considera participar. Uma terceira via, uma primeira via, como é que é isso aí? Porque sempre tem, né? Como eu estou vendo, 3 candidatos, não é? Tem o Paulo Campelo, Ulisses Trazer e Charles Bordalo, até agora. Não é? Isso aí, você é a primeira via, a segunda via ou a famosa terceira via? Algumas pessoas estão me adjetivando como terceira via, né? Eu diria que eu sou mais uma via e o meu nome vai ser colocado para os colegas para eles poderem avaliar, comparar com os outros, evidentemente, e decidir. Se eles quiserem, de repente, acreditar em um candidato que pode oxigenar a OAB, né, nunca concorria a nenhum cargo da OAB, eles vão votar e apoiar a Charles Bordalo. A chapa ela é cheia de pré-requisitos, tem muitos candidatos. Você já tem esses nomes para todos esses lugares? Nós temos muitos colegas, nós fazemos parte de um grande grupo e nós temos colegas suficientes para compor essa chapa, para preenchê-la. E eu acredito que no momento certo nós iremos apresentar. Eu te pergunto isso exatamente porque a chapa ela é composta de gente que pode votar e ser votado. Isso. Mas a grande maioria dos advogados, eles não têm condições de ser votados. Eles só podem votar. Não é? É obrigatório, aliás, votar. Né? Mas ele não pode pertencer às chapas. Então vai dar 3 aí, já é precisado de pelo menos 200 nomes. Né? Mas nós não temos hoje, eu posso dizer para vocês, pelo número de pessoas que estão engajadas, digamos, em um projeto, que fazem parte de um grupo, nós não temos problema de número para compor a chapa. Isso eu posso garantir para você. Qualidade também. Qualidade, nós temos grandes nomes. Falo qualidade que principalmente, né? Cativar o voto. Claro. Nós temos que ter pessoas, eu não quero aqui, na verdade, eu acredito que a campanha ela deve ser propositiva. Claro. Nós não podemos ficar denegrindo aqui ninguém, nem dizendo quem é melhor, quem é pior. Apresente as propostas e deixe que o eleitorado faça a avaliação. Mas nós temos grandes nomes da advocacia amapaense, advogados maduros e advogados que são jovens ainda, mas que já têm 5 anos e podem votar e ser votado, que fazem parte desse projeto, que fazem parte desse grupo de advogados que está aí querendo, digamos assim, apoiar e apostar na oxigenação dentro da OAB no nome de Charles Bordalo. Doutor Charles, o senhor vem de uma família tradicional da advocacia. Muito tradicional, de muitos anos trabalhando nesse ramo do direito. E o senhor já milita no direito há 20 anos. Você tem um currículo maravilhoso, inclusive uma história fantástica até a sua formação, digna de elogios, digna de todos os nossos reconhecimentos. Mas eu queria que o senhor dissesse, não para mim, mas para quem está em casa agora ali assistindo, o que nesses 20 anos de profissão, o que dessa família tão tradicional do direito lhe credencia a pleitear uma vaga de presidente da OAB do Amapá? Eu não diria o que da família poderia me credenciar, porque a minha família, principalmente o meu pai, Dr. Cícero Borges Bordalo, ele durante muitos anos, 57 anos de advocacia, ele prestou grandiosos serviços à sociedade amapaense, principalmente à sociedade carente, os hipossuficientes que o procuravam, e ele sempre atendia e ele sempre trabalhava em prol, digamos, das causas e dos direitos dessas pessoas. Então esse daí é o ponto basilar se falando de família, se falando de família. Mas eu também tenho a minha luta, que para chegar onde eu cheguei, os meus momentos de dificuldades, o que eu passei, isso daí eu acho que é muito importante. Mas mais que isso, que eu relevo bastante, e para concorrer à presidência da ordem,
Eu posso dizer para vocês que eu sou advogado. Eu vivo da advocacia. Eu sustento meus filhos, a minha esposa e tenho funcionários que dependem de mim. Isso vem da advocacia. Eu não tenho outro meio de sobrevivência. E nesse momento eu vejo que a advocacia está precisando não somente de mim, mas de todos os advogados e advogadas do estado do Amapá, que querem uma OAB fortalecida, uma OAB democrática, uma OAB que tenha pujança, que tenha liderança acima de tudo, uma OAB que possa realmente não somente trabalhar para os advogados, Rodolfo, mas também para a sociedade. Uma OAB que possa discutir os grandes temas que estão por aí, e nós sabemos que esses grandes temas têm surgido. A OAB precisa se posicionar em relação a esses grandes temas, para que ela seja a representante não somente da classe, mas também da sociedade, e principalmente da sociedade amapaense. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Charles Bordalo, ele é pré-candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amapá, e eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora e a gente volta.